Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, Teologia Sistemática Completa e Atual, segunda edição, revisada e ampliada, de Wayne Grudem. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Eu mostro lá os detalhes, eu mostro o que mudou, tá? Faço um review assim maravilhoso para você que ainda não conhece essa obra, tá? Ou que ainda não adquiriu essa nova edição, a segunda edição revisada e ampliada, tá? São mais de 650 páginas a mais, os 57 capítulos todos atualizados, com 250 páginas de artigos novos, tá? Sobre questões contemporâneas, como a NPP, que é a nova perspectiva sobre Paulo, o molinismo, sobre a teologia católica, as doutrinas católicas e por aí vai. Então, tudo isso eu falei do primeiro vídeo. Então, para não ficar repetindo, assista o primeiro vídeo, tá? Que tem lá todos esses detalhes. O primeiro vídeo foi mais uma introdução. Agora, eu estarei mostrando aqui mais coisas, né? Para vocês, dos capítulos aqui. E vocês verão que maravilha. Na minha opinião, é a melhor teologia sistemática que nós temos em português. Por que eu falo isso? Pela didática. O Wayne Grudem, ele é muito didático. Tanto um acadêmico como alguém que está iniciando em teologia, não tem conhecimento de nada, ou está começando a conhecer a teologia sistemática, vai entender. Pela didática dele, pela forma de ele abordar, pela clareza dele. Tá certo? E essa obra, tá? Olha o tamanho da criança. Olha só. O calhamaço. São 1.740 páginas. Enquanto a outra, tá? Contém 1.074 páginas. Então, tem comparação, né? Não tem comparação. E dessa feita, eu vou mostrar aqui para você. Vou pegar aqui esse segundo vídeo. Como eu falei, assista o primeiro vídeo, que eu mostro o que mudou, os detalhes. O segundo vídeo não vou mostrar de novo, porque eu já falei, não quero repetir o que eu já falei, que eu quero ganhar tempo. Eu quero pegar aqui o capítulo 36, tá? 36, ó. Deixa eu botar mais de perto aqui. Pronto, aqui, ó. Capítulo 36, ele vai falar sobre a justificação, tá? Que é a quinta parte, onde ele fala da doutrina da aplicação da redenção. Lembrando que o Wayne Grudem, ele é calvinista, tá? Ele é calvinista de 5 pontos. Eu não sou calvinista, mas respeito quem é, tá? Mas aqui ele vai defender a redenção particular ou a expiação limitada, tá? Ele vai defender os pontos do calvinismo. É a posição dele, tá? É a posição dele. E o capítulo 36, ele vai falar sobre a justificação. E é nessa parte que tem um adendo sobre a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo. Se você não sabe o que é isso, nunca leu sobre isso, ou já ouviu falar, mas não sabe o que é, aqui ele vai te dar uma ideia, aqui ele vai te dar uma clareza sobre a justificação pela fé. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui na página 973, tá? Você vem na página 973, vamos lá, 973, vamos lá, está aqui, ó, capítulo 36, justificação, condição acertada e justa diante de Deus. Aqui ele vai, e justa diante de Deus, aqui ele vai te dar tudo o que você precisa saber sobre a justificação. O que é justificação, o que a Bíblia fala sobre a justificação, tá? Qual o conceito bíblico e o conceito católico, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é totalmente herética, né? Que envolve aí as obras, enfim. Aqui ele começa com uma pergunta, né? Como e quando obtemos uma condição acertada e justa diante de Deus? Explicação em base bíblica,
que é a introdução ao assunto. Aí ele dá a introdução, citando Romanos 3, citando Romanos 5, Romanos 4, sobre Abraão. Tá? Aí ele continua a abordar. A justificação inclui uma declaração legal da parte de Deus. É um ato forense. Nós estávamos no tribunal de Deus, a humanidade. E Deus estava com o martelo na mão para condenar toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas Cristo Jesus veio e pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida. E quando ele pagou a nossa conta, a nossa dívida na cruz, nós que agora se arrependeu, se converteu, confessou os pecados a ele, ele colocou na nossa conta, ele depositou na nossa conta, ele creditou na nossa conta a justiça de Cristo, nos declarando justos perante Deus. Isto é justificação. Ele vai dar aqui uma explicação fantástica, clara, coesa, concisa, consistente e fácil de entender. Tá? Deus nos declara justos diante dele. Aqui, ó, você vai ter, no decorrer dos capítulos, vários quadros, né, que vão facilitar o seu entendimento. Como, por exemplo, aqui, ó, nesse quadro, o perdão dos pecados passado é uma parte da justificação. Tá? Aqui está os pecados representados, esse círculo, e aqui está, né, o perdão. Os pecados foram removidos. E aqui na outra figura você tem a atribuição da justiça de Cristo, tá? A nós é outra parte da justificação. A justiça de Cristo é atribuída a nós, é dada a nós. Logo, nós somos justificados não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Tá certo? Aqui, ó, Deus pode declarar-nos justos porque atribuiu a justiça de Cristo a nós. Tá? Aqui você tem, ó, diferenças com a perspectiva católico-romana da justificação. Tá? Diferenças com a perspectiva católico-romana tradicional da justificação. E aqui ele vai citar, ó, o que ele vai falar. A visão tradicional da Igreja Católica sobre a justificação é muito diferente disso. A Igreja Católica Romana entende que a justificação é alguma coisa que nos transforma interiormente e nos torna mais santos por dentro. Conforme o ensino do Concílio de Trento, justificação é a santificação e a renovação do homem interior. O Catecismo da Igreja Católica mais recente, de 97, concorda com isso, que a justificação inclui a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. É concedida a nós por meio do batismo. Aqui entra a ideia católica, né, e totalmente herética, da regeneração batismal. A Bíblia não ensina isso. As águas do batismo não têm poder nenhum. É apenas um símbolo. Um símbolo. Tá? Aqui, ó, continua. Para que a justificação tenha início, primeiro a pessoa precisa ser batizada e depois, porque batiza a criança, né? E depois a pessoa como adulta continuar a ter fé. Aí ele continua aqui, ó. A causa instrumental da primeira justificação é o sacramento do batismo. Aí entra aquele conceito que eu falei da regeneração batismal, que é totalmente antibíblico, né? Mas a justificação de um adulto não é possível sem fé, segundo os católicos. Quanto ao conteúdo da fé justificadora, a chamada fé fiducial não é suficiente. O que é exigido é fé teológica ou dogmática, que é a fé confessional, que consiste na firme aceitação nas verdades divinas da revelação. Assim, o batismo é o meio pelo qual a justificação é primeiramente obtida. Isso aqui é uma ideia totalmente fora, né? Então, a fé é necessária para um adulto receber a justificação ou para continuar no estado de justificação.
Aqui ele vai explicando. Aqui ele fala, ó, pode-se dizer que a concepção católica romana não entende a justificação baseada na justiça atribuída, como a Bíblia ensina, mas na justiça infundida. Isto é, a justiça que Deus efetivamente põe em nós e que nos transforma interiormente, transforma nosso caráter moral. Na sequência, ele nos concede medidas variadas de justificação, conforme a medida de justiça infundida ou colocada em nós. Tá? E o resultado dessa concepção católica romana da justificação é que as pessoas não podem estar seguras de que estão em um estado de graça, em que experimentam a completa aceitação e o pleno favor da parte de Deus. A Igreja Católica ensina que as pessoas não podem estar certas de que estão nesse estado de graça, a menos que recebam uma revelação especial da parte de Deus para esse fim. E aí vai. Então é totalmente diferente o conceito católico e do conceito cristão, reformado, né? Veio ali da reforma. Aqui, ó. A justificação chega a nós inteiramente pela graça de Deus, não por causa de algum mérito em nós mesmos. Tá? Deus nos justifica por meio de nossa fé em Cristo Jesus. As boas obras apresentam evidências da justificação, mas não são a base para ela. E aqui ele faz uma crítica, né, ao desafio à concepção tradicional da NPP, que é a nova perspectiva de Paulo. Você tem livros sobre isso. Né? Você tem a nova perspectiva de Paulo, que é um livro de mais de 800 páginas, do James Dow. Nós temos obras do N.T. Wright sobre isso, né? Hoje, N.T. Wright é o maior defensor da NPP e ele é muito criticado por isso. Apesar de ser um grande teólogo, gosto muito dele, ele tem essa visão. Aqui ele fala de quando começou essa ideia, né? Começou com a obra do professor do Novo Testamento, E.P. Sanders, em 77, e daí desembarcou, né? James Dow, que faleceu em 2020, grande professor, grande teólogo também do Novo Testamento, deu aula na Universidade de Durham, em seu livro A Nova Perspectiva sobre Paulo, que nós temos em português, né, ampliou, mas o teólogo mais conhecido hoje, que defende essa nova perspectiva sobre Paulo, é N.T. Wright, um grande teólogo. Aí vem aqui, ó, para aquele que tem dificuldade em saber o que é a NPP, ele vai dar aqui para você, mastigadinho. Olha só, a concepção de justificação de N.T. Wright. Justificação. Wright argumenta que justificação não significa que Deus nos declara jurídica ou moralmente justos. Mas, em vez disso, a justificação é que Deus declara que somos membros da comunidade da aliança. Isso muda totalmente o pensamento de Paulo, né? O povo de Deus. O Wright afirma: justificação denota o veredito do próprio Deus a respeito de quem efetivamente é membro do seu povo. Ele reconhece que boa parte da história da igreja discorda dele, mas sua resposta é que todos aqueles teólogos que o precederam estavam equivocados. Ele escreve: a análise da justificação em boa parte da história da igreja, sem dúvida, desde Agostinho, entrou por um desvio e permaneceu nele até então. Essa é a posição dele, né? Que o Wright defende e que o Gruden, ele aborda aqui. E aqui você tem embaixo, gente, notas de rodapé o tempo todo. Olha aqui. O tempo todo. Notas de rodapé. Tá? A obra fora de série. Parabéns à Vida Nova. Depois vai falar da base da justificação. Eu vou correr aqui que tenho que mostrar mais coisa para vocês. A base da justificação, a atribuição, segundo a NPP, segundo essa nova perspectiva sobre Paulo.
tá? O que é o Evangelho? Tá? Segundo Wright, ó, o Evangelho segundo Wright não é o relato de como as pessoas são salvas. Trata-se da proclamação do senhorio de Jesus Cristo. Ele explica de modo mais pleno que essa proclamação do senhorio de Cristo tem 6 aspectos, segundo N. T. Wright, que defende a NPP. Aqui os aspectos. Primeiro aspecto. Para Paulo, o Evangelho não é uma mensagem acerca de como posso ser salvo, em um sentido individual. É um anúncio quádruplo a respeito de Jesus. Primeiro, em Jesus de Nazaré, a vitória decisiva foi conquistada sobre todos os poderes do mal. Segundo, na ressurreição de Jesus, a nova era iniciou quando as profecias seriam cumpridas, quando o exílio de Israel acabaria. Terceiro, o Jesus crucificado e ressurreto foi ao longo do tempo o Messias de Israel. Quarto, portanto, Jesus também era o Senhor, o verdadeiro Rei do mundo. Além disso, trata-se de um anúncio duplo e decisivo. Primeiro, o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, as divindades pagãs são meros ídolos. Segundo, o Deus de Israel é agora tornado conhecido no próprio Jesus e por meio dele. Essas são as 6 perspectivas ou 6 aspectos, tá, do Evangelho, segundo N. T. Wright, que adota a nova perspectiva sobre Paulo. Aí ele continua, o judaísmo, né? O que defendia o judaísmo no primeiro século, eu não vou ler por causa do tempo. Tá? Depois aqui, ó, ele vai fazer uma crítica, né? Resposta à concepção de justificação de Wright. Tá? Ele começa falando aqui, abordando o Gruden, né? Uma definição incorreta de justificação. Ele fala que o Wright está equivocado. Totalmente equivocado. Tá? Aí depois ele vai falar aqui, ó. Se você entendeu errado, você vai explicar errado. Então, uma base correta para a justificação. Ele explica aqui, não dá para ler por causa do tempo. Vai citando os textos bíblicos, tá? Enfim. Depois aqui, ó, uma negação incorreta da atribuição. Né? Ele entendeu completamente equivocado, totalmente errado a justificação. O Gruden critica aqui, faz uma crítica respeitosa a N. T. Wright, tá? Depois, um entendimento incorreto do Evangelho, que a NPP traz, segundo Gruden, tá? E aqui ele vai citando o texto bíblico, tá? Para corroborar com aquilo que ele está falando. E juntamente com os textos bíblicos, as notas de rodapé o tempo todo, que você vai encontrar aqui, tá? Aqui ele vai trabalhar, ó, um motivo porque a concepção de Wright é atraente. Menos diferença para com o judaísmo e para com o catolicismo romano. Tá? E aqui acaba. Você sempre vai ter questões para aplicação pessoal. As sessões da teologia sistemáticas evangélicas, como anglicanas, arminianas, batistas, dispensacionalistas, reformadas, renovadas, carismáticas ou pentecostais, né? Dá todas as opções aqui. Tá bom? Que já mostrei para vocês lá no primeiro vídeo que eu fiz. Voltando aqui, tá? Vamos pegar uma outra parte aqui que ele vai trabalhar sobre a questão daquelas igrejas, né? Da hipergraça, né? Que são aí heresias que estão aí no nosso meio, né? Olha só, deixa eu pegar aqui com você. Cadê? Ele fala sobre o design inteligente, uma crítica mais ampla sobre o teísmo aberto, que é o capítulo 12. Cadê? Aqui é a respeito da idade da Terra, o capítulo 15. Lembrando que ele mudou de posição, né? Ele defendia a teoria da Terra jovem, hoje ele defende a teoria da Terra antiga. Cadê? Aqui uma crítica ao molinismo. Cadê? Aqui, ó. Uma análise ampla sobre a teologia da livre graça, capítulo 35. Deixa eu pegar o capítulo 35 aqui para você. São tudo, como eu falei para vocês, todos os capítulos foram ampliados e revisados.
Aqui, ó. Conversão, fé e arrependimento. É o capítulo 36? Não, 35. 35. Está na página 947. Então você vai aqui na página 947. Vamos correr aqui. 947. 947. Tá aqui, ó. Que é a parte, capítulo 35, conversão, fé e arrependimento. Explicação em base bíblica, tá? Aí ele começa aqui, ó. Olha aqui que maravilha. E ele sempre vai ter esses quadros aqui, que interessante, ó. Arrependimento, mais fé, conversão. O não cristão abraça o pecado. Aqui está Jesus, ó. Citando Mateus 11:28, vinde a mim, tá. Interessante isso, né? Maravilha. Deixa eu ir lá na parte que ele fala sobre a livre graça, né? Aqui, ó. O movimento da livre graça. O que é esse movimento? Ele vai explicar aqui, ó. Um grupo de evangélicos no movimento da livre graça discorda da perspectiva apresentada aqui, argumentando que a apresentação do evangelho que exige arrependimento, olha só, como definido acima, é uma decisão interior de afastar-se do pecado, e fé é, na verdade, pregar a salvação por obras. Olha só. Eles argumentam que a perspectiva defendida neste capítulo, de que o arrependimento e fé precisam estar unidos, é um evangelho falso da salvação, pelo senhorio. Segundo eles, a fé salvadora somente, que é a salvação pela fé somente, consiste em confiar em Cristo como seu Salvador e submeter-se a Ele como Senhor, a quem a pessoa promete obedecer. É um próximo passo opcional, embora ordenado e benéfico, que não é necessário para a salvação. Interage de modo detalhado com os ensinamentos característicos da livre graça. Interagir de modo detalhado com os ensinamentos da livre graça em um livro publicado em 2016, Free Grace Theology. Meus amigos no movimento da livre graça e outros que não conheço pessoalmente responderam com 4 de seus próprios livros em 2016, 2017 e 2018. E aqui está. Como acontece a fé salvadora no ensino da livre graça? Eles não pregam sobre o pecado, eles não pegam aquelas passagens mais polêmicas, que Deus pune, eles focam muito no amor, na graça, na misericórdia, aquela coisa toda. Né? É um evangelho cor-de-rosa. Né? É um evangelho cor-de-rosa. Isso é muito perigoso, porque mistura a verdade com mentira, heresias, aí é complicado. Aqui ele explica, a fé salvadora no ensino da livre graça. Não dá para ler por causa do tempo. Aí ele continua aqui falando, né? Segundo, né? Mal entendidos sobre o arrependimento dos pecados no ensino da livre graça. Como esse movimento ensina a obra, o arrependimento, segundo as Escrituras, totalmente de modo equivocado. Terceiro, as boas obras não são evidências necessárias da fé no ensino da livre graça, que vai totalmente contra os textos bíblicos, né? Porque as obras são os resultados da salvação. Você não é salvo porque você faz obra, mas você é salvo para as boas obras. É isso que a Bíblia ensina. As obras são os resultados da salvação, da fé genuína. Quarto, a necessidade do arrependimento dos pecados e das boas obras como evidências da fé tem sido defendidas por todos os ramos principais do protestantismo. Sexto, ou quinto, que é o quarto, quinto, porque é enganoso designar isso de controvérsia da salvação pelo senhorio. Ele vai explicar. Depois aqui, ó, a relação entre o dispensacionalismo e o movimento da livre graça. Ele vai fazer essa conexão, né? E citando aqui, ó, nota de rodapé o tempo todo.
Bom, depois, ó, 7 é a conclusão. Conclusão a respeito do movimento da livre graça. Ele vai falar que é um movimento herético, tá? Um movimento que tem enfraquecido o evangelho e trazido prejuízos, porque prega praticamente que a pessoa não deve se arrepender, né? Que a pessoa deve se converter, que a pessoa não precisa confessar pecados. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Vai totalmente contra aquilo que a Bíblia ensina. Aí você tem, ó, as pessoas devem orar para receber a Cristo, ou para receber Cristo. Né? Tanto a fé como o arrependimento continua por toda a vida. Aqui termina. Como sempre, como mostrei para vocês lá, questões para aplicação pessoal, bibliografia, as palavras-chave, os hinos e as teologias sistemáticas de vários ramos. Tá? Muito bom também. Outro capítulo aqui importante é sobre aquelas igrejas que ele vai trabalhar aqui também, que tem surgido nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Deixa eu só pegar aqui a parte que ele fala sobre isso, né? Cadê? Aqui, ó. Igrejas amáveis e acolhedoras. As Seekers Sensitive Churches, que é o capítulo 44. Que são essas igrejas? É um movimento novo. E o que elas ensinam? Que é o capítulo 44? 44. Você vai aqui no capítulo 44, ó. Capítulo 44. Que ele vai tratar sobre a eclesiologia. A igreja, natureza, características e propósitos. 1145. Então você vem na página 1145. 1145. Vamos lá na página 1145. Aqui, ó. Que é a sexta parte, eclesiologia, né? Deixa eu pegar logo ela. Vocês conhecem sistemática? Então, não preciso nem ler aqui os detalhes para vocês, né? Deixa eu pegar lá sobre a Seekers Sensitive Church. Sobre igreja local, a igreja é invisível, a igreja é visível, a igreja é invisível. Igreja local a igreja é local e universal. Metáforas da igreja, tá? Família, enfim, várias metáforas. Noiva de Cristo, uma oliveira, uma lavoura, uma colheita, tá? Pedras vivas, um novo grupo de sacerdotes. Tudo isso são metáforas que o Novo Testamento usa para falar da igreja, tá? Uma noiva como se fosse uma virgem, né? Ramos de uma videira, né? Um edifício, um novo templo. Cadê mais aqui? Coluna e alicerce da verdade, casa de Deus, tá? Você tem aqui, cadê? Enfim, você tem várias metáforas da igreja, né? Vários nomes aí no Novo Testamento. E a igreja de Israel, como entender a diferença? A igreja e o reino de Deus. Aí você tem as marcas da igreja, que são as características distintivas da igreja. Existem igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Igrejas verdadeiras e igrejas falsas hoje. Como você identificar, né, uma ou outra. Quais são os propósitos da igreja? Aí você tem um ministério para adorar para Deus, que é a adoração, ministério para cristão, o alimentar, ministério para o mundo, evangelismo e misericórdia. Manter esses propósitos em equilíbrio. E aqui ele começa, né? E quanto às igrejas amáveis e acolhedoras, que são as Seekers Sensitive Church, né? Que é essas igrejas, o que são essas igrejas? Ele vai falar aqui, ó. No que diz respeito à necessidade de cumprir os 3 propósitos da igreja, tenho algumas preocupações relacionadas ao movimento das igrejas amáveis e acolhedoras. Em particular, como representado pela influência do mundo todo pela igreja, o Willow
Creek Community Church de South Barrington, Illinois. Precisamos ser gratos a Deus por dezenas de milhares de pessoas que se tornaram cristãos pelo ministério da Willow Creek e de suas afiliadas, pela sua liderança na compreensão de modo de pensar dos não cristãos contemporâneos e por fornecer um padrão de inovação e excelência na apresentação do evangelho de maneira eficaz na atualidade. Então tem aquilo que dá para elogiar e tem aquilo que é ao contrário, né? Não dá para elogiar. Contudo, diz Gruden, não consigo concordar com sua prática de considerar os visitantes não cristãos, ou aqueles que buscam, que é a expressão seekers, o público principal aos quais os cultos de domingo são voltados, os não cristãos, né? Sim, todos que já são crentes são incentivados a frequentar os cultos de quarta-feira à noite para ouvir um ensino mais profundo e mais amplo voltado para os que já são crentes. Mas, inevitavelmente, um número maior, muito maior de cristãos vem aos cultos de domingo do que aos cultos de ensino nas quarta-feiras ou das quartas-feiras. Em decorrência disso, os cultos de domingo são voltados a, no máximo, 10% do público composto de não cristãos e 90% cristãos. É deixado sem um ensino profundo e substancial da Bíblia, mês após mês, ano após ano. A menos que busquem alguma forma alternativa de instrução, muitos permanecem cristãos frustrados, superficiais e imaturos. E as igrejas amáveis e acolhedoras estão falhando em sua responsabilidade de apresentar todas as pessoas maduras em Cristo. No dia final, elas permitiram que um dos propósitos da igreja, que é o evangelismo, removesse o outro propósito da igreja, que é edificar, ou seja, fortalecer e nutrir os crentes para crescer rumo à maturidade cristã. Uma abordagem mais adequada seria fazer o que as melhores igrejas, as mais eficazes no ensino, sempre têm feito aos domingos, que é considerar pessoas que já são cristãs e que querem amadurecer em sua fé com o público principal para o qual os cultos de domingo são voltados, e ao mesmo tempo continuar a receber os não cristãos, ser sensíveis às suas necessidades e não ofendê-los sem motivo, e usar uma pequena passagem no ensino da Bíblia para falar diretamente a eles. Então, ele faz aqui uma crítica a esse movimento que não há um estudo profundo e sistemático da palavra de Deus, aprofundado, né? O intuito é acolher as pessoas não crentes, o intuito é abraçar, mas abraçar e acolher não significa passar a mão, tá? Não pregar contra o pecado, não pregar aqueles textos mais polêmicos, né? Então você acaba fazendo polimento no pecado dos pecadores. E você não pode fazer isso. Você tem que pregar a palavra e ensinar todo o conselho de Deus. É que ele faz uma crítica, né, a essas igrejas que tem surgido. Por isso a preocupação dele. E aqui ele conclui, né? A conclusão sobre os propósitos da igreja. Aqui, ó. É importante que igrejas sadias continuem a dar atenção aos 3 propósitos da igreja e não negligenciem nenhum deles. Quais são os 3? Adorar a Deus, alimentar e fortalecer os crentes e evangelizar e praticar misericórdia para com os descrentes. Tá? Você adora, alimenta e fortalece, evangeliza e pratica misericórdia com aqueles que não são crentes. Interessante isso, né? O alerta que o Gruden faz aqui, importantíssimo. Outro assunto que ele aborda aqui, todos os assuntos são maravilhosos, né? Só estou citando alguns. É sobre aqui uma crítica mais ampla, né? Que ele vai dar sobre o teísmo aberto, que está no capítulo 2. Ou melhor, capítulo 12. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto ensina que Deus não conhece o futuro. O futuro está em aberto. O futuro quem faz é eu e você. O futuro está em aberto, porque Deus não o conhece. E isso vai contrário à palavra de Deus e os versículos, vários textos da Escritura que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia fala, isso aí é claro.
Tá? Vamos lá. O capítulo 12, rapidamente aqui. Depois fazer o terceiro vídeo, né? Encerrando essa série aqui com 3 vídeos. O capítulo 12 vai falar sobre o caráter de Deus, que são os atributos comunicáveis, a primeira parte. Depois você tem a segunda parte, que está no capítulo 13, né? Então vamos aqui no 12 aqui. Capítulo 12. Não é isso? É o 12 mesmo. Vamos pegar o capítulo 12, página 269. Vamos lá. Tá? E já vamos direto àquela parte que eu quero mostrar para vocês sobre o teísmo aberto. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tá? Você tem os atributos de Deus, espiritualidade, invisibilidade, os atributos mentais de Deus, onisciência, onipotência, enfim. Vamos correr aqui. Ele detalha, né? Sempre pautado nas Escrituras. Se Deus conhece nossas escolhas futuras, como elas podem ser livres? Sabedoria, um atributo de Deus. Veracidade e fidelidade. Atributos morais. Bondade, amor. Misericórdia, graça, paciência. Paz ou ordem, santidade. Retidão e justiça. Tá? Ciúme, zelo, ira. Tá? Vou continuar aqui, ó. Questões para aplicação pessoal. Vontade, amor, papapá. E termina. Mas ele continua aqui, ó. Ele continua aqui. Cadê? Vontade de Deus. Onipotência. Beleza. Mas cadê o capítulo? Só um minutinho aqui, queridos. É o capítulo 12 mesmo. Será que eu pulei a parte? O capítulo 12, que ele faz a crítica ao teísmo aberto. Aqui, ó, sobre o teísmo aberto, é o capítulo 12, mas... Será que eu pulei a parte aqui? Capítulo 12. Será que eu pulei? Será que eu pulei, queridos? 169, né? Não é possível que eu pulei essa parte. Vamos de novo aqui. Sobre o teísmo aberto. Sabedoria. Cadê? Atributos morais. Rapaz, não encontrei aqui. Não encontrei. Meu Deus. Deixa eu ver se eu pego outro assunto aqui. Tava marcado aqui. Tava marcado, queridos. Cadê?
Falei sobre a NPP. Aqui ele faz uma crítica no capítulo 54 sobre o preterismo, né? A ideia é que Cristo já voltou em 70, tudo já aconteceu. Ele faz uma crítica terrível. Deixa eu pegar o capítulo 15, que ele vai falar da teoria da idade da Terra, vai falar sobre design inteligente. Deixa eu mostrar o capítulo 15 para encerrar um vídeo. E assim eu encerro o vídeo. Rapidamente, capítulo 15, sobre a criação, né? Página 392. Aqui, ó. A criação. Olha aqui. Ele sempre começa com explicação de base bíblica. Deus criou o universo do nada. A criação no universo espiritual, a criação direta de Adão e Eva, a criação do tempo, Cronos, o papel do Filho e do Espírito Santo na criação. A criação é separada de Deus, porém sempre depende dele, tá? Aqui você tem os quadros, ele explicando, né, sobre a criação, o universo, que ele explica sobre o criacionismo, né? Deus, ele é distinto da criação, ele criou o mundo e ao mesmo tempo ele está no mundo e fora dele. A ideia de transcendência e imanência. Transcendência é que ele está fora do mundo. Imanência é que ele está no mundo, atuando, porque ele é onipresente. Tá? Aqui tem a ideia do materialismo, que ensina que não existe Deus, não existe o sobrenatural, tudo é matéria. Tá? O materialismo é completamente ateu. E aqui você tem um panteísmo, onde Deus é tudo e tudo é Deus. A terra é Deus, a natureza é Deus, os animais é Deus. Né? Pan, tudo, Theos, Deus. Né? Deus é tudo e tudo é Deus. Isso aí não é bíblico, né? Não é bíblico. Deus é distinto da criação. Ele explica isso aqui. Aqui você tem o dualismo, né? Deus e o universo. Fica aí duelando, né? O conflito eterno entre o bem e o mal. Depois você tem um deísmo, tá? Que afirma a transcendência de Deus em alguns aspectos, mas nega praticamente toda a história bíblica, né? Toda a história bíblica. Aí vem aqui, Deus criou o universo para revelar sua glória. O universo que Deus criou era muito bom. A relação entre as escrituras e as descobertas da ciência moderna, tá? Aí você vê, ó, quando todos os fatos forem corretamente compreendidos, não haverá nenhum conflito final entre as escrituras e a ciência natural. Aqui ele trabalha sobre aquela perspectiva de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1. Se Deus criou o universo já pronto, ou se ele usou a evolução para criar, enfim, existem cientistas cristãos que defendem isso, né? Ele vai abordar isso aqui. Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês. Aí você tem aqui, ó, teorias puramente seculares sobre a criação são claramente incompatíveis com os ensinamentos das escrituras. Aqui ele vai levantar, ó, objeções científicas à teoria darwiniana de Darwin, da evolução. Darwin estava enganado, falou besteira. A evolução não tem o poder de criar novas informações genéticas. Aqui ele vai trabalhar o design inteligente, tá? A intuição humana reconhece acertadamente que a evolução é impossível. A vida foi criada pronta, não evoluiu. Mutações aleatórias são avassaladoramente prejudiciais. Matéria inanimada não contém a informação necessária para a vida e não pode gerá-la.
Tudo isso baseado em ciência, tá, gente? Não é só teologia, não. Criar novas formas de vida exigiria mudanças mais amplas do que somente mutações do DNA. Isso aqui é design inteligente. O desenvolvimento do embrião exige a ação coordenada de milhares de genes. A complexidade irredutível da célula viva desafia a explicação evolutiva. Então, tem várias perguntas que a evolução não responde, né? O registro fóssil está repleto de lacunas e é caracterizado pelo surgimento repentino e, na sequência, pela continuidade de tipos reconhecíveis de animais. Depois você tem semelhanças em estrutura e aparência são compreendidas de maneira mais adequada com evidências que apontam para o mesmo arquiteto, não como evidências que apontam para o mesmo ancestral, que é o design inteligente. A arqueologia aponta para o surgimento abrupto dos humanos na Terra, claramente diferente de outros animais simiescos. Ele explica. Os seres humanos são muito diferentes dos chimpanzés. Nós não viemos no macaco. Depois você tem a diversidade genética da raça humana poderia ter surgido de um casal originário. Todos descendem de um casal. Depois você tem a pressuposição não provada subjacente à teoria evolutiva é o naturalismo metodológico. Ele explica o que é isso. E se os cientistas, em um futuro remoto, efetivamente criarem vida, o que poderia acontecer? Ele explica também. Ou crê em tudo, menos na Bíblia. Tá? A influência destrutiva da teoria da evolução no pensamento moderno. Isso já tem tomado conta, né? Depois você pega aqui, ó, a evolução teísta não está em harmonia com os ensinamentos das escrituras. Definição de evolução teísta, o que é? A evolução teísta confunde criação com providência. Então é um capítulo bem, sabe, pesado. A evolução teísta reivindica que não houve 2, mas 10 mil antepassados para a raça humana, negando a Bíblia completamente, né? Depois você tem a evolução teísta nega no mínimo 12 acontecimentos de Gênesis. Gênesis capítulo 1 a 3. Nega completamente. Que ele vai citar ponto por ponto o que eles ensinam. Não dá para falar por causa do tempo, tá, gente? Aqui, ó, ponto 1, o 2, o 3 e refutando, né? Ele cita aqui, ó, 9, cadê se ele cita mais? 10, 11, ver se tem mais, 12. Ele cita aqui, são 12 pontos que a evolução teísta defende e ele vai refutando aqui. Tá? A evolução teísta nega Gênesis, capítulo de 1 a 3, em uma narrativa histórica, tudo é alegórico e simbólico. A evolução teísta abala a confiabilidade da história histórica de 10 livros do Novo Testamento. Então veja o problema, né? Você defender isso. A evolução teísta nega a capacidade que a Bíblia tem de nos ensinar sobre vastas áreas do conhecimento humano. A evolução teísta anula as evidências avassaladoras da existência de Deus na natureza, a revelação geral. A evolução teísta abala diversas outras doutrinas cristãs importantes. A teoria do intervalo entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 é altamente improvável, é um mito, isso não existe. Depois ele vai trabalhar sobre a idade da Terra, algumas considerações preliminares, as lacunas nas genealogias da Bíblia, tá? Que ele vai falar sobre exemplos de lacunas em genealogias. Tá? A idade da raça humana. Isso aqui é a ciência já. Houve animais que morreram antes da queda? E quanto aos dinossauros?
Os dias da criação tinham 24 horas? Isso aqui é um debate eterno. Ou eram anos? Eram dias literais ou eram anos? Tá? A posição de que os dias correspondem a longos períodos de tempo. Usa a palavra hebraica, né? Para dia ali. A posição de que os dias têm 24 horas. São dias literais. Conclusão a respeito dos dias de Gênesis capítulo 1. Múltiplos tipos de evidências indicam que a Terra e o Universo têm bilhões de anos. Aqui é a posição dele que mudou, né? Que ele defendia a posição da Terra jovem, agora ele passou a defender a posição da teoria, ou a teoria da Terra antiga. Ele vai explicar por que o ritmo e a expansão do Universo são as provas, né? A luz das estrelas de bilhões de anos passados são as provas que a Terra é mais antiga. A idade das anãs brancas, o ciclo de combustão de estrelas, a estabilidade atual do Sol, temperatura de radiação cósmica de fundo. Isso aqui é comprovação comprovação científica, tá, gente? Camadas de gelo, camadas de corais, são os argumentos para a Terra antiga. Camadas de sedimentos no fundo dos lagos, múltiplos tipos de datação radiométrica das rochas, né? Que as rochas estão aí há milhões de anos, então eles usam métodos para descobrir a idade da Terra mediante as rochas, né? Superação dos continentes, ou separação dos continentes, tá? Nenhum cientista jamais foi convencido da teoria da Terra jovem unicamente por evidências científicas. Olha só, tanto a tese da Terra antiga quanto a Terra jovem são opções válidas para os cristãos hoje, tá? As teorias da criação da Terra antiga, tese do dia-era ou teoria concordante. Então é um assunto bem vasto, viu, gente? Bem vasto. Vocês estão vendo aqui, ó. Que sistemática maravilhosa, viu? A tese de que houve longos períodos de tempo entre os dias de 24 horas, a tese dos dias analógicos, a tese da estrutura literária, tá? E por aí vai. As teorias da criação e da Terra jovem. Aqui ele vai usar os argumentos, né, que ele defendia antes, que era a criação com aparência de antiguidade, que é o criacionismo maduro, a geologia do dilúvio, né, conclusão sobre a idade da Terra, ambas as posições são aceitáveis. Aí ele conclui aqui, ó, então o que faremos diante das evidências, tá? Ele termina com a aplicação de tudo que ele falou. Então um capítulo longo, maravilhoso. Se desculpa aí pelo tempo, tá? Mas foi necessário, tá? Teologia Sistemática, completa e atual, do Wayne Grudem, segunda edição revisada e ampliada. Obra maravilhosa, monumental, você precisa ter em sua biblioteca. Se vocês gostaram do segundo vídeo, do segundo review dessa obra, deixe seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Desculpa pelo tempo. Até as próximas indicações.